Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere conosco a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Partidos definem se vão apoiar Bolsonaro ou Haddad no segundo turno das eleições. E o dia dos candidatos à presidência da República. Os detalhes você confere a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. O dia de hoje foi marcado por definições dos partidos políticos sobre o candidato à presidência da República que vão apoiar no segundo turno. Muitas das siglas já deixam claro, porém, que não vão fechar, nem com Jair Bolsonaro, nem com Fernando Haddad. Mariana Jungmann está acompanhando as reuniões e resume para a gente quais foram as decisões partidárias até o momento. Mariana, boa noite. Em algumas situações aí até tem definição diferente do que pensa o Diretório Nacional e que vão decidir os diretórios em instância regional, né? Oi, Rosiane, boa noite. É assim, olha, até o momento, 9 partidos, então, já definiram como vão se posicionar nesse segundo turno. A maioria deles, como você disse, vai ser pela neutralidade. São o PPS, o Progressistas, o Novo, que aí já deixou claro um viés contra a campanha de Haddad, mas não aderiu exatamente a Jair Bolsonaro, vai ficar neutro. O PSDB, que liberou seus diretórios para definirem ali nos estados como vão querer se posicionar, mas nacionalmente vai ficar neutro. E o DC. No caso do PPS, o partido ainda vai se reunir, mas o presidente do partido, Roberto Freire, já deu aí declarações dizendo que a tendência é essa, pela neutralidade. Bom, com o Fernando Haddad, nós teremos então a adesão aí à campanha dele do PSB nacional, mas que também liberou seus diretórios do Distrito Federal e de São Paulo, que estão disputando aí o segundo turno para governador, para fecharem as alianças regionais da forma que acharem melhor. Mas em âmbito nacional, então, vão ficar com Fernando Haddad, assim como o Partido Pátria Livre, que lançou o João Goulart Filho como para candidato à presidência da República, e o PSOL, que lançou o Guilherme Boulos, também vão aderir a Haddad. Até o momento, o único partido que anunciou oficialmente a adesão a Jair Bolsonaro foi o PTB, mas João Dória, do PSDB, que disputa o governo de São Paulo, também já anunciou que vai apoiar Jair Bolsonaro para a candidatura à presidência da República. E entre hoje e amanhã, ou ali, a gente tem ainda reuniões marcadas de diversos partidos, cerca de 10 partidos farão essas reuniões entre hoje à noite e amanhã, ou não marcaram as reuniões das executivas, mas suas lideranças estão conversando ali internamente. Rosiane. Obrigada, Mari. Estava com saudade aí do Salão Verde, não estava? Fala a verdade. Eu estou vendo aí Mariana Jungmann que voltou para a Câmara dos Deputados hoje para ver toda essa movimentação política e justamente porque no Congresso já tem atividade hoje, mas daqui a pouquinho a gente fala disso. Vamos então conferir agora como foi o dia dos candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Bolsonaro, do PSL, concedeu entrevista ao SBT, disse estar pronto para conversar sobre apoios políticos, mas ressaltou que isso não significará toma lá da cá no governo dele. Confira. Não queremos conversar com lideranças partidárias, até porque nós pretendemos ter um time de ministérios, técnico, competente e com iniciativa. Não admitiremos o toma lá da cá. Não repartiremos aqui estatais, diretoria de bancos e ministérios para conseguir apoio. Hoje nós temos em torno de 350 deputados federais que estão conosco pela governabilidade. E pelo Twitter, Jair Bolsonaro falou de segurança pública, afirmou: vamos pegar pesado contra a violência para termos um Brasil mais seguro e livre para todas as pessoas, independentemente de cor, sexualidade e religião. Queremos devolver à população o prazer de andar na rua sem medo, de viver sem medo. Nosso inimigo é o crime, não o cidadão. E em entrevista à Rádio Jovem Pan, Bolsonaro disse que não perdoa o agressor que o esfaqueou no início de setembro e que quer que ele mofe na cadeia. Agora, falando do candidato do PT, Fernando Haddad, ele falou hoje sobre economia. Haddad disse que o foco de um eventual governo dele na área econômica será a recuperação do mercado interno de consumo. Confira. O corte de direitos vai nos levar a mais recessão. Ao contrário, se nós garantimos o poder de compra do salário, reduzindo a carga tributária de quem trabalha,
compensando essa queda de arrecadação, cobrando dos muito ricos que hoje não pagam imposto. Nós vamos aumentar o poder de compra, isso vai gerar consumo e, por consequência, aumento da produção com novas contratações. Fernando Haddad ainda falou que ataques por divergência de opinião ameaçam a democracia. Ele lembrou o caso de um mestre de capoeira que foi assassinado com 12 facadas nas costas no último domingo em Salvador. O autor do crime admitiu que atacou o mestre motivado por uma discussão política. O petista disse também que procurou ontem a campanha do adversário dele para buscar um entendimento em relação à animosidade e à difusão de informações falsas para estabelecer um protocolo ético para as redes sociais. Olha, e a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleice Hoffmann, ela informou hoje que, a pedido do ex-presidente Lula, Fernando Haddad não vai visitá-lo na reta final da campanha. Sempre às segundas-feiras, Haddad visitava ali o ex-presidente, que está preso em Curitiba, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. O segundo turno da campanha tem um período curto, aí de apenas 20 dias. Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil, já está aqui ao meu lado. A gente continua falando de política porque, Carol, você tem informações aí sobre os candidatos à presidência. Eles que ontem à noite concederam entrevista ao Jornal Nacional na TV Globo e descartaram a realização de uma nova constituinte, assunto que vinha gerando polêmica desde o primeiro turno. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Falaram sobre esse assunto, foram questionados sobre esse assunto, né? E nessa entrevista, o candidato do PT à presidência da República, Fernando Haddad, anunciou que vai rever a sua posição sobre a convocação de uma constituinte que pretende fazer reformas, né, se for eleito, por meio de emendas constitucionais. Ele citou 3 reformas que pretende fazer por meio de emendas constitucionais: a reforma tributária, o fim do congelamento do teto de gastos e a reforma bancária para diminuir a concentração de bancos e também as taxas de juros no país. Sobre a afirmação do ex-ministro José Dirceu em entrevista ao jornal É o País de que o PT iria tomar o poder, Fernando Haddad disse que discorda dessa afirmação e falou também, abre aspas, o ex-ministro não participa da campanha, não participará do meu governo e discordo dessa frase. Para mim, a democracia está sempre em primeiro lugar, fecha aspas. Escolhido por sorteio, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi o segundo a responder às perguntas. Ele afirmou que, caso eleito, não vai convocar uma nova constituinte a ser formada por um conselho de notáveis, conforme havia defendido o seu vice, Hamilton Mourão, durante a campanha no primeiro turno. Bolsonaro negou também que fará um autogolpe. Ele afirmou que acredita no voto popular e que será, abre aspas, escravo da Constituição, fecha aspas. Sobre os posicionamentos do seu vice, o candidato Jair Bolsonaro disse, abre aspas, ele não pode ir além do que a Constituição permite. O que falta ainda ao general Mourão é um pouco de tato, um pouco de vivência com a política. E completou, eu sou capitão, ele é general, mas eu sou presidente, fecha aspas. A gente ainda segue falando de política, Carolina Pimentel, que eu vou falar de um dos outros destaques que estão ali na Agência Brasil hoje, que a gente sempre lembra, o site agenciabrasil.abc.com.br. E olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, ele afirmou que as instituições devem ficar atentas a retrocessos e disse que sempre vê o risco de ditadura no Brasil, seja de esquerda ou de direita, por isso que é preciso ficar atento. Em entrevista exclusiva que ele me concedeu ontem e foi transmitida aqui pela TV Brasil ontem à noite mesmo, Marco Aurélio Mello afirmou ainda que não acredita que possa ocorrer retrocesso de imediato e alertou que não é possível atropelar o que está estabelecido na Constituição para se alcançar determinado resultado. Disse, estamos vivenciando uma democracia há 30 anos. Não há espaço de início para retrocesso, mas as instituições precisam estar atentas, inviabilizando qualquer tentativa neste sentido de ter-se um retrocesso. Durante a entrevista, Mello lamentou que o país tenha chegado à radicalização. Ele avaliou que as urnas deram o recado de uma insatisfação muito grande com o contexto de escândalos e aí pelo país. E o voto pretendeu, no entendimento dele, modificar os representantes para que eles atuem pelo Brasil.
Abre aspas. Lamentavelmente, nós chegamos à radicalização, aos extremos. E aí penso que falha a sociedade. A sociedade imagina que simplesmente não estejam sendo tomadas providências para combater essa mazela, esse mal maior que é a corrupção. E estão sendo tomadas providências, tanto que temos um ex-presidente da República preso, certo ou errado, mas está preso, ou seja, a polícia vem atuando, o Ministério Público também e o Judiciário, revelando que a lei vale para todos, indistintamente. Agora, nós temos o sufrágio universal, complementou aí o ministro Marco Aurélio, dizendo que é a escolha dos nossos representantes e aí prevalece a vontade do eleitor. Eu ainda questionei Marco Aurélio Mello sobre o temor de crescimento de populismos, seja de direita ou de esquerda. O ministro reiterou ainda que a Constituição Federal deve ser observada, as regras estabelecidas precisam ser respeitadas e não devem ser atropeladas por entusiasmos ou paixões. Mello afirmou que as instituições brasileiras são fortes e que o Supremo acaba sendo um poder definidor, uma vez que é provocado. Ele ressaltou que os três poderes da República são harmônicos, independentes e declarou que não cabe invasão diária entre os poderes. E olha, você pode conferir a íntegra dessa entrevista no aplicativo EBC Play ou no site da TV Brasil. Agora vamos até a redação da TV Brasil em São Paulo conversar com Gabriela Santillo ainda sobre política. Gabriela, por aí o PSDB paulistano expulsou um ex-governador do estado por não apoiar a candidatura de João Dória. Boa noite. Teve mais alguma punição em relação a isso? Oi, Rosiane, teve sim. Boa noite para você. Isso que você falou, o PSDB paulistano expulsou do partido o ex-governador Alberto Goldman. Segundo o vereador João Jorge, que é o presidente do PSDB Municipal de São Paulo, Goldman demonstrou apoio à candidatura de Paulo Scaff pelo MDB, que foi já derrotado em primeiro turno. Também foi expulso o secretário de governo, Saulo de Castro, que apoiaria Márcio França, do PSB, atual governador de São Paulo, e que vai enfrentar João Dória, o nome do PSDB para o governo de São Paulo, no segundo turno. O Diretório Municipal também expulsou outros 15 integrantes por infidelidade partidária, mas por apoiarem já desde o primeiro turno a candidatura à presidência da República de Jair Bolsonaro, do PSL. Porém, o PSDB nacional já se posicionou e disse que o Diretório Municipal, esse de São Paulo e qualquer outro, não tem competência para expulsar membros estaduais nem nacionais. Disse que, portanto, a decisão de expulsá-los do partido foi arbitrária e inócua, ou seja, ineficiente. Rosiane. Obrigada, Gabriela. A gente vai seguir acompanhando este assunto. E o Conselho Nacional de Justiça manteve afastado o juiz acusado de tentar tumultuar as eleições. Paulo Leite está aqui em Brasília com a gente, nosso repórter, conta pra gente aí qual é essa decisão. Esse é aquele que queria mandar apreender as urnas antes da eleição desse domingo, né? Boa noite, Paulo, que está aí no TSE, né, Paulo? Exatamente, Rosinha, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Esse é o juiz que mandaria recolher urnas eletrônicas só 2 dias antes da votação. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça manteve a suspensão do juiz em plenário e numa decisão unânime. Anteriormente, a decisão havia sido tomada por um só conselheiro, o ministro Humberto Martins. Bom, o juiz Eduardo Cubas, que atua num juizado especial em Formosa, estado de Goiás, a só 80 quilômetros aqui de Brasília, foi denunciado pelo comando do Exército. Denúncia justamente essa, né? Ele ordenaria o recolhimento de urnas eletrônicas pouco antes aí da votação, portanto. Entre as suspeitas contra o juiz estão as seguintes: ele trabalha num juizado especial e recebeu uma ação popular, o que não poderia ter sido feita. Denúncia sobre urna eletrônica deveria ter sido mandada aqui para o TSE, que analisaria essa situação, portanto. Segundo ponto, ele não digitalizou o processo. Terceiro ponto, colocou em sigilo sem necessidade. Quarto ponto, aparece um vídeo apoiando um dos candidatos à presidência da República. E quinto ponto, foi ao comando do Exército antecipar essa decisão. Bom, ele está afastado, segue afastado, mas recebendo o salário. A próxima etapa agora, no Conselho Nacional de Justiça, é decidir se abre ou não um processo administrativo e disciplinar contra o juiz. Se esse processo for aberto, ele pode ser punido. E a punição máxima é a aposentadoria compulsória, mas ainda com salário. Rosiane, com você. Obrigada, Paulo. Ainda falando de Conselho Nacional de Justiça,
foi assinado hoje um acordo com os Ministérios da Segurança Pública e dos Direitos Humanos para que todos os presos façam o cadastramento biométrico. Jéssica Gonçalves, da Rádio Nacional, tem as informações para a gente. Boa noite, Jéssica. Oi, Rosiane, boa noite a você e a todos. Bom, de acordo com o presidente do Supremo Tribunal Federal e também presidente do CNJ, ministro Dias Toffoli, a intenção é impedir a duplicidade de registros e identificar presos que não têm documentação. Essa é também uma forma de acompanhar o tempo de prisão de cada detento, como destacou a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Além desse acordo de cooperação, hoje também foram assinados outros 2 acordos, um para digitalizar todos os processos criminais do país e aprimorar as centrais de penas alternativas e o outro para incentivar políticas de adoção de crianças mais velhas, principalmente as que têm necessidades especiais. Ao todo, essas 3 iniciativas têm gasto previsto de 90 milhões de reais do Fundo Penitenciário Nacional. Sobre a situação dos detentos no país, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, criticou hoje os debates entre os presidenciáveis, que, segundo ele, não abordaram a crise no sistema penitenciário brasileiro. Jungmann disse que esse é o principal problema relacionado à segurança pública. De acordo com o ministro, os debates falam muito das medidas a serem tomadas até o momento da prisão do criminoso, mas a partir daí não são apresentadas medidas para que o preso não saia da cadeia pior do que entrou, Rosiane. Obrigada, Jéssica. E no próximo bloco, você confere com a gente outras notícias nos corredores do poder. Até já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente tem falado muito do perfil dos parlamentares eleitos nesse pleito e agora a gente vai conferir como fica a representatividade das minorias na Câmara e no Senado. Nestas eleições, cresceu o número de pessoas que se autodeclararam negras no Congresso. E temos pessoas também com deficiência eleitas, além de uma indígena. Quem conta pra gente aí os detalhes é Jéssica Gonçalves, de novo aí na Rádio Nacional. Jéssica. Pois é, Rosiane, olha, pela primeira vez, uma mulher indígena foi eleita deputada federal. Joênia Wapichana, da Rede Sustentabilidade, de 43 anos, será uma das 8 parlamentares federais pelo estado de Roraima. Ela é formada em Direito e defende causas dos povos indígenas, como demarcação de terras, preservação da cultura indígena e mais atenção à saúde e à educação desses povos. E também cresceu o número de negros na Câmara. Dos 513 deputados eleitos nesse domingo, 125 se declararam negros, 19 a mais que em 2014. Já no Senado, dos 32 eleitos, 14 se declararam negros, mas não há um levantamento do Senado em relação ao percentual de negros na casa no pleito anterior. E pela primeira vez, uma pessoa com deficiência foi eleita na Câmara. O Espírito Santo elegeu Felipe Rigoni, do PSB, para deputado federal. Ele é cego, já a cadeirante Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que é tetraplégica, foi eleita senadora. Ela já foi deputada estadual e federal. Gabrilli é representante das pessoas com deficiência na Organização das Nações Unidas, a ONU, e já levou adiante diversos projetos. Quando era deputada federal, conseguiu aprovar a Lei Brasileira de Inclusão. E mais de 70 candidatos com patente militar foram eleitos em todo o país. Mas quem tem as informações para a gente é a Carolina Pimentel, da Agência Brasil. Oi, Carol, boa noite. Oi, Jéssica, boa noite. Bem, olha, pelo menos 8% dos 961 candidatos militares que disputaram as eleições no último domingo conseguiram ser eleitos. A candidatura deles foi impulsionada principalmente por temas como segurança pública e combate à corrupção. Um exemplo que a gente tem é a corrida à presidência da República, em que o capitão da reserva do Exército, Jair Bolsonaro, disputa o cargo com Fernando Haddad, que é advogado e professor universitário. E no segundo turno, 3 estados têm pelo menos um militar na corrida pelo governo. No Rio de Janeiro, um resultado inesperado colocou o ex-fuzileiro naval Wilson Witzel, do PSC, um novato na política, para disputar
com o ex-deputado e ex-prefeito da capital, Eduardo Paes, que concorre pelo DEM. Há também militares que concorrem ao governo de Rondônia e de Santa Catarina. No Legislativo, entre os que se declaram militares, já estão asseguradas 2 vagas no Senado e 22 na Câmara. Nos estados, o número passa de 60 parlamentares. Volto com você, Rosiana. Obrigada, Carolina. E insisto, sempre lembrando, quer outros detalhes aí para ver tudo bem, né? Detalhadinho? Entra lá no site agenciabrasil.abc.com.br, que está com uma cobertura ampla de todo esse período eleitoral. E eu chamo mais uma vez Mariana Jungmann no Congresso Nacional, porque hoje Câmara e Senado retomam as atividades após o primeiro turno das eleições. Mariana, eu que no bloco anterior até perguntei, né, se você já estava com saudade aí de circular pelo Salão Verde. Hoje já teve votação por aí, Mari? Não, Rosiana, não teve não, viu? Olha, os parlamentares até já estão chegando a Brasília, mas eles não vieram aqui para o Congresso, não. Estão por aí envolvidos em reuniões ainda relacionadas aos apoios de segundo turno das eleições. A sessão aqui no plenário da Câmara dos Deputados está aberta, mas não atingiu o quórum ainda para votações e nem há expectativa de que atinja esse quórum ainda hoje. No Senado, a sessão também foi aberta e já foi encerrada, também sem votações, mas há uma expectativa de que esse quórum possa ser atingido para votações amanhã. Foi isso, inclusive, que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse hoje que pretende fazer votações amanhã se conseguir alcançar esse quórum. Ele também já convocou uma sessão do Congresso para a semana que vem para votação de vetos presidenciais, dando aí a entender que pretende retomar a normalidade dos trabalhos aqui no Congresso. Rosiana. Obrigada, Mariana. E olha, só completando, reforçando, na verdade, uma informação que a Jéssica estava dando sobre diversidade na Câmara e no Senado. Quando a gente fala ali que pela primeira vez uma pessoa com deficiência foi eleita, no caso com deficiência visual, porque a própria Mara Gabrilli, por exemplo, ela já era deputada federal e agora vai para o Senado. E a gente muda de assunto, eu volto a conversar com Carolina Pimentel, que traz informações para a gente agora sobre a absolvição do deputado Paulo Magalhães daquela acusação de crime eleitoral. Carol. Bem, Rosiana, essa decisão foi tomada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, foi acusado pelo Ministério Público de inserir informação falsa na prestação de contas da campanha de 2010, prestação que foi entregue à Justiça Eleitoral. De acordo com a acusação, o parlamentar teria indicado uma empresa como doadora da campanha, mas a doação de R$28 mil não ocorreu. Segundo a apuração da Justiça, o valor diz respeito a serviços de propaganda e não de doação para a campanha. Durante o julgamento, o colegiado seguiu um parecer da Procuradoria-Geral da República para absolver Paulo Magalhães. Ainda de acordo com as investigações, não foi possível comprovar a intenção do parlamentar em cometer esse crime. Obrigada, Carol. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, vai ser encaminhado para a solitária em Bangu 8. O repórter Maurício de Almeida está na redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro, e vai explicar para a gente aí qual é o motivo dessa transferência, dessa punição, né, Maurício? Boa noite. Olá, Rosiana, boa noite. O ex-governador Sérgio Cabral está de volta na solitária. Ele vai ficar isolado durante 10 dias, sem receber visitas e sem poder assistir televisão. O motivo é que Cabral foi flagrado durante uma inspeção nas celas do presídio de Bangu 8, com uma quantia em dinheiro acima do que é permitido pelo sistema penitenciário do Rio. O valor máximo que cada preso pode guardar é R$100. O dinheiro serve para comprar alimentos na cantina do presídio. A quantia que estava com Cabral não foi divulgada. A defesa do ex-governador diz que a punição é exagerada. O problema do dinheiro em excesso teria acontecido porque a cantina ficou fechada durante um período. Por isso, Cabral acabou acumulando esse dinheiro. Esta foi a segunda vez que o ex-governador foi punido com isolamento. Em julho, durante uma fiscalização do Ministério Público, um dos procuradores alegou que Cabral não respeitou uma ordem e determinou o recolhimento dele na solitária, mas depois a Justiça revogou a decisão. Quando estava preso em Benfica, Sérgio Cabral foi acusado de receber várias regalias, como alimentos sofisticados e o direito de dormir na biblioteca, que tem ar-condicionado, entre outras vantagens. Na época, ele foi transferido para o Paraná, mas depois o Supremo Tribunal Federal determinou a volta de Cabral para o Rio de Janeiro. Rosiana.
Obrigada, Maurício. E o assunto agora é educação. Você sabe, eu chamo Jéssica Gonçalves, porque mais de 6% dos cursos presenciais alcançaram o maior conceito no ENAD, mas apenas 2,4% dos cursos de graduação à distância tiveram avaliação máxima, né, Jéssica? Exatamente, Rosiane. Olha, os dados do INEP levam em conta o desempenho dos estudantes na prova do ENAD de 2017, exame que é feito ao final dos cursos de graduação. Esse conceito, ENAD, é um dos indicadores de qualidade do ensino superior. Na educação à distância, 45,7% obtiveram notas 1 e 2, contra 32,5% na educação presencial. Diferença também vista nas notas mais altas, 14,8% de notas 4 e 5 para os estudantes da EAD e 28,5% dos presenciais. Outra informação importante é que o número de matrículas cresceu 17,6% de 2016 para 2017, o maior salto desde 2008. E ainda sobre educação, o Enem para pessoas privadas de liberdade mudou de data, viu? O exame, que estava agendado para os dias 18 e 19 de dezembro, será aplicado nos dias 11 e 12 de dezembro, de acordo com o INEP. O exame é destinado a pessoas submetidas a penas privativas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade. De acordo com o INEP, os participantes com idade a partir de 18 anos vão poder utilizar o desempenho no exame para acesso à educação superior. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E com essas informações, a gente encerra o noticiário Nos Corredores do Poder hoje. Daqui a pouco você acompanha o Repórter Brasil e amanhã a gente está de volta. Até lá.